Senhor, estamos aqui reunidos para falar dos Teus ensinamentos, para falar de amor. Que aprendamos a colocar em prática o Teu mandamento de amarmos uns aos outros como Tu nos amaste. Ilumina nossos pensamentos, acalma nossas aflições e dá-nos forças para seguir adiante, na certeza de que estás sempre conosco. Graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro virtual da SESMA. Que nossas palavras possam lhe trazer acalento, muita luz e muita paz. Disse Jesus: Afirmo-te, Pedro, que hoje negarás 3 vezes que me conheces, antes que o galo cante. Quem não conhece essa passagem bíblica? O devotamento de Pedro a Jesus é conhecido de todos. Ninguém ousa duvidar do seu imenso e profundo amor a Jesus. Seu devotamento era tamanho que Jesus lhe alertou: Simão, eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. E Simão respondeu: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a morte. Apesar dessa certeza em seu íntimo, Simão Pedro fraquejou. Antes mesmo que o galo cantasse, ele negou Jesus por 3 vezes. Essa é a nossa reflexão de hoje. O apóstolo Pedro não fazia ideia do valioso ensinamento que sua atitude representaria para toda a humanidade, nos mostrando que tudo tem o seu tempo. O que inclusive lhe foi dito por Jesus: quando te converteres, fortalece teus irmãos. Jesus sabia que Pedro não estava pronto, mas também tinha a certeza de que essa hora chegaria. Chegaria o momento em que o apóstolo não lhe negaria jamais e estaria pronto para fortalecer seus irmãos. Humberto de Campos, em Psicografia de Chico Xavier, nos enriquece com informações colhidas no mundo espiritual a respeito de determinadas passagens do Evangelho, as quais ele descreve nesta obra, Boa Nova. Assim, ele nos trouxe maiores detalhes do contexto da época, aprofundando nossa compreensão, e que são escritas no capítulo 26, que trata da negação de Pedro. Para que pudéssemos compreender melhor a amplitude da atitude de Pedro e o quanto ela é uma lição para nós todos nos dias atuais, Humberto de Campos inicia o capítulo contando acontecimentos que se deram na sequência da última ceia, quando Jesus se prepara com uma toalha e começa a lavar o pé dos apóstolos, num ato de suprema humildade. O momento que gerou protesto entre todos, pois fazia Jesus um trabalho que era para escravo fazer. Porém, o mais indignado com a atitude do mestre era Simão Pedro. Então, nos conta Humberto de Campos detalhes desse momento. O ato do Messias, lavando os pés de seus discípulos, encontrou certa incompreensão da parte de Simão Pedro. O velho pescador não concordava com semelhante ato de extrema submissão. E, chegada a sua vez, obtemporou resoluto: Nunca me lavarás o pé, pois, mestre, meus companheiros estão sendo ingratos e duros neste instante, deixando-vos praticar esse gesto como se fosseis um escravo vulgar. Em seguida a essas palavras, lançava a assembleia um olhar de reprovação e desprezo, enquanto Jesus lhe respondia: Simão, não querais ser melhor que teus irmãos de apostolado, em nenhuma circunstância da vida. Em verdade assevero-te, que nem sem o meu auxílio não participarás com o meu espírito das alegrias supremas da redenção. O pescador de Cafarnaum aquietou-se um pouco, fazendo calar sua voz numa generosidade quase infantil.
O que percebemos pela narrativa do que aconteceu na época, no momento do lava-pés, é que Pedro, talvez até por ser o mais velho dos apóstolos, sentia-se o mais preparado, o mais experiente perante os outros. Mas esse sentimento de Pedro não era por maldade. Como disse Humberto de Campos, Pedro aquietou-se com sua generosidade quase infantil. Mas era assim, através dessas lições, que Jesus ensinava-lhes sobre as atitudes que deveriam ter um para com o outro. E neste dia a lição foi clara: não queiras ser melhor que teus irmãos de apostolado em nenhuma circunstância da vida. Essa lição era salutar para eles, pois naqueles dias os apóstolos discutiam entre si qual seria o melhor, quem estava mais apto a ser, traduzindo nas palavras de hoje, o braço direito de Jesus. Então, quando Jesus fala: não quereis ser melhor que teus irmãos de apostolado em nenhuma circunstância da vida, ele está querendo interromper aquele sentimento de superioridade, um sentimento de orgulho, de querer ser o melhor. E com essas atitudes, de querer saber quem era o melhor dos apóstolos, eles estavam despertando entre si o sentimento do egoísmo, pois cada qual se achava melhor. E por isso a lição do Mestre foi enfática: não queiras ser melhor que teus irmãos. Os apóstolos estavam esquecendo a grande virtude da humildade, tão frequentemente ensinada por Jesus. E através do lava-pés, ele deixou isso muito claro quando lhes disse: se eu, Senhor e Mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés um dos outros no caminho da vida. Porque no reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se faz sinceramente o menor de todos. Continua Humberto. Terminada a lição e retomando seu lugar à mesa, o mestre parecia meditar gravemente. Logo após, todavia, dando a entender que sua visão espiritual devassava os acontecimentos do futuro, sentenciou: aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Sei por antecipação que todos vós estareis dispersados nesse instante supremo. É natural, porquanto ainda não estáis preparado para o momento. Antes, porém, que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento: o de amar-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Que sejais conhecidos como meus discípulos, não pela superioridade no mundo, pela demonstração de poderes espirituais ou pelas vestes que envergueis na vida, mas pela revelação do amor com que vos amo, pela humildade que deverá ornar as vossas almas e pela boa disposição no sacrifício próprio. Mais uma vez percebe-se a preocupação de Jesus em enfatizar as virtudes que não poderiam ser esquecidas jamais: o amor ao próximo, amar a eles, amar o outro como ele nos amou, a humildade, a abnegação. E ao mesmo tempo Jesus reconhece que os apóstolos ainda não estavam preparados, senão para aprender. E continua Humberto. Vendo que Jesus repetia mais uma vez aquelas recomendações de despedida, Pedro, dando expansão ao seu temperamento irrequieto, adiantou-se indagando: afinal, Senhor, onde ides? O mestre lhe lançou um olhar sereno, fazendo-lhe sentir interesse que lhe causava sua curiosidade, e redarguiu: ainda não te encontras preparado para seguir-me. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação, e somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável.
Simão, no entanto, desejando provar por palavras aos companheiros o valor da sua dedicação, acrescentou com certa ênfase, ao propósito de se impor à confiança do Messias: Não posso seguir-vos? Acaso, mestre, podereis duvidar da minha coragem? Então, não sou homem? Por vós darei a minha própria vida. O Cristo sorriu e ponderou: Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque em verdade te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que me tenhas negado por 3 vezes. Julgai-me então um espírito mau e endurecido a esse ponto? Indagou o pescador, sentindo-se ofendido. Não, Pedro, adiantou o mestre com doçura. Não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos. Porém, vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Vamos pensar e tentar imaginar os sentimentos de Pedro na época. Era um apóstolo que amava o Cristo imensamente. Estava com o Mestre todos os dias, seguia seus ensinamentos e, acima de tudo, achava-se o mais preparado de todos. Pedro não estava sendo humilde, mas sim orgulhoso de si. Orgulhava-se achando que era o melhor apóstolo. Então, quando Jesus lhe disse que sua inquietação se fazia credora de novos ensinamentos, e que a experiência lhe ensinaria melhores conclusões, tanto que lhe negaria 3 vezes, isso para Pedro foi uma ofensa. Era impossível que isso acontecesse. Continua Humberto. Pedro não quis acreditar nas afirmações do Messias, e tão logo se verificar a sua prisão, no pressuposto de demonstrar o seu desassombro e a sua boa disposição para a defesa do Evangelho do Reino, atacou com uma espada um dos servos do sumo sacerdote de Jerusalém, compelindo o mestre às mais severas observações. Consoante as afirmativas do Jesus, o colégio dos apóstolos se dispersara naquele momento de supremas resoluções. A humildade com que Cristo se encarregava desapontava alguns deles, que não conseguiam compreender a transparência daquele reino de Deus sublimado e distante. Novamente chegamos aos ensinamentos acerca da humildade. Mas os apóstolos nessa época ainda não entendiam a humildade na extensão em que Jesus praticava. Tanto que a atitude de Pedro em atacar um dos soldados com a espada e decepar-lhe a orelha demonstrava uma atitude de superioridade para ele. Pedro se achava o melhor, tinha orgulho disso e na sua perspectiva, agindo dessa forma, ele estava defendendo o Mestre, defendendo seus ensinamentos. A violência naquela hora era uma maneira de demonstrar que ele era mais forte. Porém, nessa hora, Jesus lhe disse severamente: guarda a espada, Pedro. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Pedro havia esquecido que Jesus veio pregar o amor. A época do olho por olho, dente por dente, havia ficado para trás. Jesus jamais agiu agressivamente com qualquer que ia contra os seus ensinamentos, contra as suas pregações. Jesus era firme em suas palavras, firme ao impor o que era certo e o que era errado. E sempre o fazia com calma, com um tom de voz sereno, jamais com agressões, sejam físicas ou sejam verbais. E esse ensinamento, o Mestre precisava que estivesse firme no coração de seus apóstolos. Por isso, naquela noite do lava-pés, ele enfatizou
que sejais conhecidos como meus discípulos, não pela superioridade no mundo, não pela demonstração de poderes espirituais ou pelas vestes que envergueis na vida, mas pela revelação do amor que vos amo, pela humildade que deverá ornar vossas almas e pela boa disposição no sacrifício próprio. Jesus queria que aflorasse no coração dos apóstolos o seu mandamento de amar uns aos outros como eu vos tenho amado, incondicionalmente, em atitudes diárias, porque os apóstolos seriam os evangelizadores de Jesus e esse mandamento tão especial deveria ser praticado por toda a humanidade. Todas as virtudes ensinadas pelo Mestre aos apóstolos seriam repassadas de geração por geração, e por isso a preocupação de Jesus em deixar-lhes a clareza dessas lições. Humberto de Campos conta que Pedro e João combinaram entre si acompanhar de longe o grupo que se afastava conduzindo Jesus, pois que os demais companheiros já haviam debandado. O ambiente era hostil. Em todas as rodas se falava do Cristo como um traidor, um revolucionário qualquer, ridicularizava o seu ensinamento, zombavam da sua exemplificação. E então, nesse cenário de extrema angústia e tristeza, os pensamentos íntimos de Pedro eram devastadores. Conta Humberto de Campos a respeito. O velho pescador de Cafarnaum sentiu a hostilidade que teria que lutar a fim de socorrer o Messias e experimentou um frio angustioso no coração. Sua resolução parecia vencida. A alma ansiosa se deixava dominar por dúvidas e aflições. Começou a pensar nos seus familiares, nas suas necessidades comuns, nas convenções de Jerusalém, que ele não poderia afrontar sem pesados castigos, e com o cérebro fervilhando de expectativas e cogitações na própria defesa, penetrou no extenso pátio, onde se adensava a multidão. Logo em seguida, uma das servas da casa se aproximou dele e exclamou surpreendida: "Não és tu um dos companheiros deste homem?" Indagou, designando a cela onde Jesus estava encarcerado. O pescador refletiu um momento e, reconhecendo que o instante era decisivo, respondeu, dissimulando a sua emoção: "Estás enganada, não sou." Novamente, um dos circunstantes vieram em sua direção e perguntaram: "Então, vieste socorrer teu mestre?" "Que mestre?" perguntou o pescador de Cafarnaum, receoso e assustado. "Nunca fui discípulo desse homem." A noite já ia adiantada, quando alguns servidores vieram lhe servir bilhas de vinho. Um deles, encarando o discípulo com certo espanto, exclamou de súbito: É este, aquele discípulo que nos atacou com a espada entre as árvores do horto." Simão ergueu-se pálido e protestou: "Estás enganado, amigo. Vê-se que isso não seria possível." Logo que pronunciou sua derradeira negativa, os galos da vizinhança cantaram em vozes estridentes, anunciando a madrugada. Pedro recordou as palavras do Mestre e sentiu-se perturbado por infinita angústia. Levantou-se cambaleante e, voltando-se instintivamente para a cela em que o Mestre se achava prisioneiro, viu o semblante sereno de Jesus a contemplá-lo através das grades singelas. Pedro negou Jesus, exatamente como o Divino Mestre havia previsto. Humberto de Campos finaliza o capítulo 26 narrando o remorso de Pedro, que chorou amargamente e começou a entender a profundidade dos ensinamentos do Cristo.
Sobre esse momento escreveu Humberto. Ele, que fora sempre homem ríspido e resoluto, que condenava invariavelmente os transviados da verdade e do bem, que nunca conseguira perdoar as mulheres mais infelizes, ali se encontrava, abatido como uma criança, face à sua própria falta. Começava a entender a razão de certas experiências dolorosas de seus irmãos em humanidade. Em seu espírito, como que desabrochava uma fonte de novas considerações pelos infortunados da vida. Desejava ansiosamente ajoelhar-se ante o Messias e suplicar-lhe perdão para a sua queda dolorosa. Pelo véu de lágrimas que obscurecia os olhos, Simão Pedro experimentou uma visão consoladora e generosa. Figurou-se-lhe que o Mestre vinha vê-lo em espírito, na solidão da noite, trazendo nos lábios aquele mesmo sorriso sereno de todos os dias. Ante a emoção confortadora e divina, Pedro ajoelhou-se e murmurou: Senhor, perdoai-me. Nesse instante, porém, nada mais viu. Na confusão de seus angustiados pensamentos, luar alvíssimo enfeitava de luz as vielas desoladas. Foi aí que o antigo pescador refletiu mais austeramente, lembrando as advertências amigas de Jesus, quando lhe dizia: Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. A lição contida na negação de Pedro nos leva a profundas reflexões. O homem do mundo é mais frágil do que perverso. Se formos nos avaliar, não há um de nós que não tenha negado Jesus nas nossas atitudes do dia a dia. Somos muito frágeis, como dito por Jesus. Quando Jesus esteve conosco, Ele semeou o amor divino de nosso Pai Celeste, despertando-nos para a necessidade de sermos fraternos, sermos humildes de coração, sermos caridosos, sermos mansos e pacíficos, tratando o próximo como gostaríamos de ser tratados, sermos misericordiosos, solidários com a dor do outro. E tudo isso amando a Deus, ao próximo, como Jesus nos amou. Os apóstolos aprenderam com Jesus as virtudes da renúncia, da humildade, do trabalho, da abnegação, tão necessárias para a missão da evangelização que percorreria o mundo. Mas mesmo assim fraquejaram. Naquele momento em que os soldados prenderam Jesus, a maioria foge em desespero. Pedro ataca um soldado com espada. Enfim, como dito por Jesus, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Fragilidade está naquilo que é vulnerável, não possui grande resistência, inclinação para ceder com facilidade à vontade das outras pessoas, falta de fortalecimento. E esse foi o entendimento de Jesus para com a atitude de negação de Pedro. Ou seja, não era porque Pedro não lhe amava, não era porque Pedro não seguia seus ensinamentos, não era porque Pedro não tinha um bom coração. Jesus não tinha a menor dúvida do imenso e profundo amor de Pedro. A questão era a fragilidade da sua fé, pois que Jesus lhe falou que ele ainda não estava preparado para lhe seguir quando disse: o testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação, e somente mais tarde, na posse da fortaleza indispensável, encontrarás essa certeza. E o que é a fortaleza indispensável, senão uma fé inabalável? Uma fortaleza indispensável é uma fortaleza espiritual de fé em Deus, um devotamento, uma abnegação, entregando-se em sacrifício, superando tendências egoístas,
sacrificando-se aos próprios desejos em nome de Jesus. Aqui cabe um questionamento para o nosso íntimo. Cada qual sabe a sua resposta. Como está a nossa fortaleza espiritual? Já sabemos que somos frágeis, como dito por Jesus. O que precisamos saber é como lidar com essa fragilidade. Precisamos aumentar a nossa fortaleza espiritual, estimulando em nosso íntimo simplicidade de coração, humildade de espírito. Temos que perceber a importância do mandamento deixado por Jesus naquele último encontro. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E realmente colocá-lo em prática. Precisamos ser mansos e pacíficos, tratando o próximo como gostaríamos de ser tratados. Precisamos ser caridosos com o nosso irmão, e aqui devemos ter em mente que essa caridade não se resume na doação, doar roupas, doar alimentos ou qualquer outro item a necessidades. Essa caridade implica também em ter preocupação com as pessoas que estão ao nosso redor. É dar atenção, é dar carinho, reservar alguns minutos para uma conversa amiga, uma palavra de conforto. Precisamos ser misericordiosos, precisamos ser solidários com a dor do outro, ter compaixão com a tragédia pessoal do nosso irmão, desejando, quando possível, amenizá-la. Precisamos nos arrepender dos atos que não estão de acordo com as lições do Mestre. Precisamos praticar o perdão, tanto o perdão por nossas atitudes, como o perdão a quem nos tenha ofendido. Essas são as formas de combatermos a fragilidade humana e, consequentemente, estaremos reforçando nossa fé, reforçando nossa fortaleza espiritual. Esse é o caminho para o fortalecimento espiritual que nos leva a Deus. Porém, vira e mexe, nos desviamos do caminho. É natural, somos frágeis ainda. Mas agora já conseguimos perceber aonde está a nossa fragilidade e temos condições de combatê-la. Quando percebermos que nos desviamos do caminho da retidão, do amor ao próximo, da caridade, da fraternidade, devemos nos arrepender profundamente, assim como aconteceu com Pedro após a negação do Cristo. Deus, nosso Pai, jamais negará o seu perdão, desde que o nosso arrependimento seja sincero. Certamente Ele aliviará as angústias de nosso íntimo, dando-nos força para seguir adiante. E assim vamos seguindo, dia a dia, fortalecendo o nosso espírito, fortalecendo o nosso amor a Jesus e a Deus, nosso divino Criador. Uma dica valiosa para sabermos se estamos tornando sólida a nossa fortaleza espiritual é nos observarmos em atitudes diárias. E sempre que fizermos algo que nos leve a ter dúvidas se agimos de forma certa ou não, devemos nos perguntar: como seria a atitude de Jesus diante de semelhante situação? A resposta será certeira para nos esclarecer se precisamos ou não mudar de atitude. Pois tenhamos a certeza de que a busca da paz que tanto almejamos, da felicidade que tanto queremos, está diretamente ligada ao nosso crescimento moral, à nossa evolução espiritual com a prática dos ensinamentos de Jesus. Amar o outro da mesma forma que Jesus nos amou. Fazer ao outro o que gostaríamos que nos fosse feito. Ressaltar em nós a humildade, combatendo o orgulho sempre. Essa é a proposta para a nossa regeneração, para o nosso crescimento e fortalecimento espiritual.
Dessa forma, começaremos a entender o que significou para o mundo a vinda de Jesus, o Mestre mais perfeito que a humanidade conheceu. Aquele que baseou seus ensinamentos por meio de exemplos de um novo modo de viver, de se relacionar com o próximo, mostrando que Deus está presente em todo o universo. A negação de Pedro foi necessária para que ele pudesse entender o que o Mestre quis dizer quando lhe falou: ainda não te encontras preparado para seguir-me. O testemunho é de sacrifício, extrema abnegação, e somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. A reflexão de hoje é profunda, principalmente se pensarmos que Pedro, o apóstolo que amou Jesus imensamente, ouviu suas lições e esteve com Jesus no dia a dia, ainda assim fraquejou. Imaginem nós. O quanto ainda temos a aprender para colocar os seus ensinamentos em prática. Fica então um convite para a nossa reflexão, estimular a virtude da humildade em nossas atitudes diárias. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, assim escreveu: a humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão pouco seguidos. E, no entanto, sem humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Oh, não, porque esse sentimento nivela os homens. Mostra-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente e os encaminha ao bem. Sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuís, como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Lembrai-vos daquele que vos salva, lembrai-vos da vossa humildade, que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. Essa mensagem está no capítulo 7 e foi recebida do Espírito Lacordaire, em Constantina, em 1863. Há tanto tempo e ainda hoje se aplica a nós. É chegado o momento de refletirmos e mudarmos as nossas atitudes. Vamos despertar em nosso íntimo as virtudes ensinadas por Jesus, em especial amando-nos uns aos outros como Ele nos amou e praticando a humildade em nossas atitudes, buscando assim o nosso fortalecimento espiritual. Jesus é a luz do mundo, o caminho, a verdade e a vida. Que a paz esteja com todos.